Pessoal, padrão Selecom. Banca coloca um texto, né, um texto de mais ou menos meia página, isso você vai ver comumente, e ela faz de 5 a 10 questões sobre aquele texto, ou às vezes ela coloca dois textos para fazer, né, 5 questões para cada texto. É mais ou menos um padrão aí da banca. Agora tem um detalhe. Normalmente essa banca trabalha com 10 questões de português, inclusive essa prova que tem 10. No concurso Prefeitura de Dourados, nós já temos uma alteração. Por quê? Porque você já viu no edital comigo que serão 15 questões de português. Então, muda um pouquinho para a prova de Dourados. Outra mudança. Normalmente o Instituto Selecom trabalha com 10 questões de português e uma prova de redação, texto dissertativo e argumentativo. Até por isso, eu incluí redação lá no nosso curso, porque o nosso curso ele foi disponibilizado, né, pré-edital, e como nós não sabíamos se haveria redação ou não, nós já disponibilizamos para os nossos alunos se prepararem. Então você vai ter tudo isso à sua disposição. Agora, nesse caso, para a Prefeitura de Dourados, não haverá. Haverá mais questões de português, porém não haverá redação, certo? O que dá para ti, né, um certo alívio nesse caso, mas nunca deixe de estudar português e redação enquanto você estiver buscando aí ser aprovado em concurso público, tá? Muito bem, então agora, muito rapidamente, vem comigo aqui, ó. Segundo o ponto de vista da autora do texto, Nélida Pinhon foi uma. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, olha o que a banca pede para nós. Ó. Ponto de vista da autora do texto. Deixa eu só diminuir aqui, ó. Ponto de vista da autora do texto. Nélida Pinhon é sobre quem o texto fala, mas não é o ponto de vista da autora. Quem é a autora? Tá aqui, ó. Ó, Nélida Pinhon buscava na vida literária a essência do Brasil. A autora, que morreu em Lisboa e foi velada no Rio, pensava no Brasil como permanência. Quem fala isso? Miriam Leitão, né? Jornalista da Rede Globo. Deixa eu hidratar as cordas vocais aqui, pessoal, para nós continuarmos. Então veja só, segundo ponto de vista, Nélida Pinhon foi uma. J, questão número 1. Gente, anota aí, ó. Questão de análise textual. Eu adoro fazer isso aqui, ó. Comumente você vai me ver fazendo isso aqui, ó. Eu resolvo uma questão e já marco. Qual é o assunto? Fica essa orientação para você. Sempre que você for treinar com provas anteriores, o tema da questão, né, o tópico abordado, você marca em cima, para que depois você comece a observar, ó, apareceram tantas questões de análise de texto, apareceram tantas questões de acentuação, apareceram tantas questões de morfologia, para você começar a entender o que que a banca mais trabalha, o que que a banca menos trabalha. Fechou? Muito bem. Aí fala o seguinte, ó, antes de eu ler as alternativas, é importante que você, né, faça uma leitura do texto. Para economizar tempo, pessoal, eu vou ler com vocês apenas esse parágrafo 2 aqui, para resolver essa questão, porque é justamente no parágrafo 2 que aparece algo sobre o ponto de vista, não da Nélida, mas o ponto de vista da Miriam Leitão. Diz o seguinte, ó, Nélida era combatente. Opa, combatente? Mas ela combatia o quê? Vamos lá, ó. No início de 1977, ela foi a Brasília levando na bolsa martelo, pregos e um manifesto. Evocava Robin Hood com seus éditos afixados por rebeldia aventureira na porta dos castelos dos nobres. O manifesto, assinado por 1047 intelectuais, ó, seria entregue ao ministro Armando Falcão. Ele, ou seja, o ministro, né, mostrou que, além de nada declarar, preferia que nada fosse declarado. Não recebeu Nélida, Hélio Silva, Lígia Fagundes Telles e Jefferson de Andrade, que substituía Murilo Rubião. Então veja que a Miriam Leitão, ela disse que a Nélida era combatente. Ou seja, combatente no sentido de exigir, né, mudanças, melhorias, transformações, e nesse caso aqui, ó, pelo que indica, né, família, para o Brasil. Ok.
Então vamos olhar agora, ó, a número 1, as suas alternativas. Então, ó, no ponto de vista da autora do texto, Nélida foi uma importante artista brasileira, restringindo-se a produzir obras literárias de excelência. Então veja só, digamos que você fosse embasar a resolução da questão somente nesse parágrafo aqui, ó. Somente nesse parágrafo. Então, olha a orientação que eu vou te dar em relação a questões de análise de texto. Foca naquilo que está escrito e naquilo que você pode interpretar a partir do que está escrito. Então, não está escrito aqui em nenhum momento que a Nélida era uma artista brasileira, certo? Professor, mas ela era. Ok, mas olha como eu te falei. Digamos que o texto fosse só isso aqui agora. Olha só. Então, você foca nisso aqui. Aqui não está fazendo menção a uma artista. E nem diz que ela se restringia a produzir obras literárias de excelência. Então, a letra A está fora. Ok? Vamos para B. Ativista estrangeira. Parou. Olha só, você fala assim, opa, ali está escrito que Nélida era combatente. Que ela estava com pregos e martelo e com manifesto para pregar em alguns lugares do Brasil. Ah, ela só pode ser uma ativista. Calma, olha só. A banca já colocou essa palavra aqui, ó, ativista. Por quê? Porque ela está muito em voga na atualidade, família. E aí você está fazendo uma leitura aqui, o seu cérebro, né, ele já faz uma sinapse e te encaminha para pensar nela como ativista. Mas o texto não fala que ela era uma ativista. Ela até pode ser compreendida nesse momento, né, nesse momento em que nós estamos vivendo, como uma ativista estrangeira. Mas não é o que o texto disse. Continua a leitura comigo, ó. Ativista estrangeira devotada a lutar contra todo tipo de preconceito enraizado na vida dos brasileiros. Olha, ali no texto não falou sobre preconceito enraizado na vida dos brasileiros. Então, ó, vou cortar isso aqui. Lembra que eu falei? É para você marcar aquilo que está no texto. Anota isso aí no seu caderno, ó. Professor, como que eu melhoro meu nível de acertos de questões de análise textual? Busque alternativas que mencionam interpretações ou que você encontra no texto, certo? Interpretações não. Alternativas que contém escrituras, redação que você encontra no texto ou que você consegue interpretar muito proximamente, com muita certeza a partir do texto. Então assim, opa, dá para supor que ela é uma ativista estrangeira? Dá para interpretar? Até dá para interpretar que ela é uma ativista estrangeira, mas não em relação a preconceitos enraizados no Brasil, porque isso não está ali no parágrafo, ok? Letra C. Escritora renomada. Opa, escritora renomada? Veja, segundo o texto aqui, né? Segundo essa parte que eu marquei, obviamente, não dá para dizer que ela é uma escritora renomada, mas veja, fala o seguinte, ó. Ela foi a Brasília levando na bolsa um martelo, pregos e um manifesto. Aí olha a interpretação, ó. Se ela levou um manifesto, muito provavelmente ela escreveu o manifesto, certo? Então, uma escritora, ok. Renomada, pô, Nélida Pinhon. Professor, eu não faço ideia de quem é Nélida Pinhon, mas eu já ouvi falar sobre esse nome. Então, se você já ouviu falar, significa que ela tem esse título, né? Esse alcance. Então, escritora renomada. Até aqui vamos deixar. Olha só. Com visão ampla sobre o Brasil. Veja, ela foi fazer, vamos colocar assim entre aspas, né? Ela foi fazer barulho no Brasil. Então, se ela está cobrando alguma coisa das autoridades públicas brasileiras, significa que ela tem uma visão ampla, né, sobre o país. Tudo bem, então, a escritora renomada com visão ampla sobre o Brasil, sempre disposta a refletir sobre o nosso país e seus problemas. Opa, ó, refletir sobre o país e seus problemas é muito diferente de dizer, né, que ela refletia sobre preconceitos enraizados, tá vendo? Então ficou em aberto, maravilha. Eu não sei sobre o que exatamente ela refletia, mas ela estava disposta a refletir sobre o país e seus problemas. Show de bola. Essa aqui, família, ó, parece bem. Então volta lá no comando, ó, segundo ponto de vista da autora. Então, para Miriam Leitão, é possível sim dizer
que a Nélida Pinhon era uma escritora renomada, né? Dá para perceber que a Miriam Leitão tem essa admiração por ela, a ponto de chamá-la, né, de escritora renomada, ok? Que tem uma ampla visão sobre o Brasil e sobre os seus problemas. Show de bola. Vamos ver a D. Filósofa dos tempos modernos. O que matou aqui já foi tempos modernos, né, pessoal? Então isso aqui já está fora. Ó. Filósofo dos tempos modernos. É sempre interessado na identidade, na atemporalidade das relações sociais tecidas no Brasil e no mundo. Aí aqui já saiu do Brasil, foi para o mundo. Então extrapolou demais o nosso raio, o contexto de interpretação. Gabarito, portanto, pessoal, ó, letra C. Fechou? Então, ó, de novo, questões de análise textual. O que, que você faz? Procure a alternativa que melhor reescreve partes do texto, certo? Ou que tece interpretações próximas, aproximadas. Então, veja, por aquele parágrafo que nós lemos, já deu para interpretar que ela pensava sobre o Brasil e seus problemas, mas não sobre preconceitos enraizados, etc. Até poderia, né? Mas só por aquilo que nós temos ali, dá para dizer o quê? Dá para chegar até onde? Opa, ela reflete de fato sobre o Brasil, sobre seus problemas, escreve sobre isso, né? E exige algumas coisas de autoridades públicas sobre isso. Tanto é que a Miriam Leitão já começa assim, né? Nélida era combatente. Ok? Muito bem. 2. No quinto parágrafo do texto, então agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui, ó. 5. Vamos marcar ele aqui, ó. Se for o caso, lerei com vocês. Jota, já vou lendo o texto. Pessoal, às vezes, se você acha que tem um bom tempo, dá para fazer a leitura do texto. Show de bola. Mas quando você está corrido e a banca já fala assim, ó, lá em tal parágrafo, voa nele, tá? No quinto parágrafo do texto, Nélida afirma que Machado de Assis, ó, elege o Rio de Janeiro como uma metáfora do Brasil. Ó. Elege o Rio como metáfora do Brasil. Veja que está entre aspas, porque o comando trouxe algo que está no texto. A palavra metáfora nesse trecho evoca o sentido de. Olha só, família, aqui se você tiver um pouco de conhecimento sobre figuras de linguagem, sobre a metáfora especificamente, você já consegue eliminar algumas coisas. Porque, veja, o que é uma metáfora? Segundo definições gramaticais e facilitadas aqui pelo Prof. J, né? Metáfora é usar palavra ou expressão fora do seu contexto ou sentido objetivo, certo? Então veja, eu vejo algo como, por exemplo, uma pessoa se emocionando. Aí eu digo assim, né? Lindo isso, não? Veja, quando a gente pega a palavra lindo, né? Ou a palavra belo, ou a palavra bonito, ela já tem uma ligação direta a características externas e não internas. Mas veja que eu adjetivei como lindo algo interno. Então aqui já vai surgindo nuances, pessoal, né? Conotações metafóricas. Mas aí eu quero deixar a metáfora, né, mais clara. Eu falo assim, nossa, isso é lindo. E ele ou ela, né, é um leão, é uma leoa. Então veja, eu estou olhando para alguém, começo a adjetivar características externas, ou melhor, características internas, fazendo já um efeito metafórico, e de repente eu falo assim, ó, é um leão, é uma leoa. Observa a palavra leão ou leoa. Né? Essa palavra ela é atribuída a um animal. Mas quando eu digo que alguém é um leão, né, ou uma leoa, eu não quero dizer que esse alguém é um animal. Eu quero dizer que esse alguém tem uma força, né? Tem um ar, né, feroz em busca de alguma coisa, mas é algo ligado à força.
Ou seja, eu peguei a palavra leão ou leoa e coloquei num contexto subjetivo, figurado, metafórico, certo? Muito bem. Então, uma metáfora, família, ela tem essa coisa da similaridade. Mas é uma similaridade por uma ótica subjetiva e não objetiva. Pensando nisso, ó, você já conseguiria encontrar o gabarito aqui, ó. Metáfora é uma redundância? Não, redundância é uma repetição, tá? Metáfora é uma atenuação? Não, atenuar é um eufemismo, né? Quando você suaviza, quando você atenua informações, né, fortes, pesadas. Por exemplo, em vez de você dizer assim, né, nossa, fulano morreu. Você fala, fulano virou estrelinha, né? Fulano partiu dessa para melhor. Então você está atenuando, suavizando um ocorrido. Isso é eufemismo, atenuação. Exagero. Exagero, você sabe que é a metáfora hiperbólica, então é a hipérbole. Porque todas as figuras de linguagem, família, são mais ou menos uma metáfora, né? A gente costuma dizer que a metáfora é a mãe, né, de todas as demais figuras. Por quê? Porque quando você exagera, você, tô morrendo de fome. Veja que você não tá morrendo. Então você pegou a palavra morrer, tirou do contexto literal objetivo e jogou num contexto subjetivo, né, de grande fome. Mas não é a ponto de levar à morte. Então quer dizer que além da metáfora aí tem um exagero. Então a gente acaba chamando de hipérbole. Então você já eliminou A, C e D. O que fica? Gabarito, letra B. E de fato, né, se você ler essa parte aqui do texto, você vai notar que quando ele diz assim, ó, o Machado elege o Rio de Janeiro como metáfora do Brasil, ou seja, como algo similar ao Brasil, né? Como se o Rio de Janeiro ele conseguisse concentrar nele, né, similaridades do que é o Brasil de modo geral, tá? 3. Nérida pensava no Brasil como permanência. Trecho do texto. Essa expressão ó, significa que a escritora, isso está lá no final, vem comigo aqui, ó, não falava apenas de um governo, mas de algo mais profundo que a inquietava. Isso a Nélida. É Nélida, uma brasileira recente porque era estrangeira, né, família? Mas tinha essa preocupação e essa presença no contexto brasileiro, ó. Então, Nélida, uma brasileira recente, como se definia, pensava no Brasil como permanência. Aí, olha o que a banca coloca aqui, ó. Essa expressão significa que a escritora declarava sempre sua insatisfação com relação à situação política do país. Veja, não é sobre isso. Se ela pensava no Brasil como permanência, né, isso não equivale a pensar na situação política. Percebe? Vamos continuar. Demonstrava preocupação com questões mais profundas e atemporais do que com os problemas políticos atuais do Brasil. Aí sim, ó, gabarito. Veja, olha o que está escrito lá. Ó. Não falava apenas de um governo, então não é só sobre questões políticas, né? Ó, mas de algo mais profundo que a inquietava. Nélida pensava no Brasil como permanência. Então, se é como permanência, eu preciso pensar em amplo espectro, em amplo aspecto. E é o que está escrito ali, ó. Demonstrava preocupação com questões mais profundas e atemporais do que com os problemas políticos atuais do Brasil. Nem vou ler as demais, gabarito letra B. 4. O trecho. Falei que não ia ler as demais e vou aproveitar para te dar mais um segundo direcionamento para você acertar questões de análise de texto. Saca só. Primeiro direcionamento, né, buscar alternativas cuja reescritura se aproxima muito do texto e que dá para interpretar a partir do texto. Show. Evite extrapolações. 2. Acerte questões de análise textual por eliminação. Então você vai lendo as alternativas e aquelas que são absurdas, você já vai cortando, ok? Vou te mostrar isso mais adiante. Olha lá, o documento, o trecho.
O documento cuja redação foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio. Terceiro parágrafo. Esse trecho, família, poderia ser reescrito. Então veja, só para manter o padrão, análise textual na 1, análise textual na 2, certo? Com um acréscimo aqui de uma figura de linguagem, então era importante saber o que era metáfora. Análise textual na 3. Então, 3 questões de análise textual. Agora vem uma questão aqui, ó, de reescritura. Anota aí, ó. Reescritura de frases. Isso aqui envolve todo um conhecimento de fonologia, né, de morfologia, de sintaxe, de semântica. Junta tudo e dá nisso aqui, família, reescritura de frases. Então, olha lá. Veja. Vamos pegar ali certinho onde a frase começa. O documento cuja redação, bem aqui, ó. O documento cuja redação foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo e terminou no Rio. O documento, tararará. Letra A. A redação do documento, ó, o documento cuja redação. Então, a redação do documento que foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio. Bom, isso equivale, pessoal, ao documento cuja redação. Se você compreender a função desse pronome aqui, ó, você mata. Pronome cujo, família, ele indica posse. Então, quando eu falo assim, ó, cuja redação, é a redação de, redação do, a redação da. Nesse caso, é a redação do documento. E é justamente assim que começa a redação do documento. Então, a redação do documento é a mesma coisa aqui, o documento cuja redação. E aí fica tudo igual, que foi iniciado em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio. Gabarito. Mas lembra que eu falei sobre eliminações? Dá para usar isso aqui na reescritura. Olha B, o documento que a redação foi iniciada, muita gente marcaria essa aqui. Só qual que é o problema, pessoal? A letra B está com um problema de conexão textual aqui, ó. O documento que a redação foi iniciada, não, é o documento cuja redação foi iniciada. Não dá para usar o que ali. Ou você usa o cuja, né? Ou você usa uma outra maneira. Essa outra maneira está na A. Olha lá, a redação do documento que foi, ou seja, a qual foi iniciada. Usou um pronome relativo ali, perfeitinho. Agora, na B não dá para colocar assim, ó, o documento que a redação foi iniciada. Se você vai começar com um documento, aqui caberia um cuja. O documento cuja redação foi iniciada. C. A redação foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio em documento. Qual que é o problema? Aqui, pessoal, fica perdida essa noção, né? Ó, a redação ela foi iniciada em Porto Alegre, continuou em São Paulo, terminou no Rio em documento. Então parece que no início ela não era um documento. E aí no final ela virou um documento. E não é assim que nós temos. Então aqui qual que é o problema? O problema aqui não é estrutural. O problema é com o sentido, né? O sentido ficou ruim. Por quê? Porque essa expressão em documento aqui, ó, ela está deslocada de uma maneira que prejudica o sentido. D. O documento da redação, cuidado, ó, aqui já tem problema no início. Veja, o documento cuja redação. Então, eu quero dizer o seguinte, ó, o documento, ele contém uma escrita que foi iniciada em tal lugar e terminou em tal lugar. Agora, quando eu falo assim, ó, o documento da redação, parece que eu tenho uma escrita e essa escrita possui um documento. Não, né? A própria escrita é o documento. Então, aqui, o sentido também foi prejudicado. Gabarito, letra A. Ok? Bom, 4 questões iniciais, pessoal, que estaria ao alcance de qualquer inscrito para a prova. Estaria ao alcance. Mas eu acho que haveria dificuldade na 2, se não, né, se o candidato não soubesse o que era uma metáfora. E haveria dificuldade, pessoal, nessa 4 aqui, ó, se o candidato não dominasse um pouquinho a parte de morfologia, a utilização de pronomes relativos, ok? Bom, as demais eu acho que todo mundo mais ou menos acertaria.
com pouco, né, ou grande treinamento. Então são questões, veja que com 4 questões você tem 2 mais fáceis, que por intuição, né, lendo bem o texto daria para acertar, e 2 um pouquinho mais difíceis, porque foram questões que mesclaram análise textual com conceitos gramaticais. E aí já começa a complicar um pouco, só para pessoas treinadas. 5. A partir daqui, família, é gramática pura, sabe, sabe, não sabe, cai do burro, como dizia a minha mãe, né? Olha só, no dia em que eu entrevistei sobre aquele documento, fevereiro de 2020, o documento, né, ó, parecia atualíssimo. O sufixo já começa aqui, ó. Eita, professor, o que é sufixo mesmo? Olha lá. Sufixo, pessoal, tem a ver com a parte de estrutura das palavras. Então, quando você adquirir o meu curso, você vai perceber que nós temos lá uma aula sobre a estrutura das palavras. Então, nós temos lá radical, faz parte da estrutura, vogal temática, faz parte da estrutura, né? Desinências, faz parte da estrutura. Aí você tem prefixo no início da palavra, sufixo, final da palavra. Então, o sufixo é justamente esse pedacinho estrutural aqui, família, que fica no final da palavra. Por isso ali, ó, palavra atual, aí vem o sufixo íssimo. Muito bem. A banca, normalmente, faz perguntas sobre prefixos, né, ou sobre sufixos, perguntando da sua significação. Mas aqui, o Instituto Selecom explorou o quê? Explorou justamente a função gramatical desse cara. Então, nós temos aqui, ó, a parte de morfologia, certo? Focada em estrutura das palavras. Ok? Anota aí. Ó. Então, veja lá. Ó. O sufixo destacado indica que a palavra está no grau. Opa! Então, você teria que saber que as classes gramaticais, elas variam muitas vezes em gênero, em número, certo? E em grau. Grau, você tem grau aumentativo, grau diminutivo, grau comparativo, e nesse caso aqui, família, só pode ser o grau superlativo. Então não é comparativo, não é aumentativo, não é diminutivo. Fechou? Era mais fácil até essa questão, mas muita gente poderia se confundir e marcar qualquer outra coisa. Fechou? Por isso que eu falei, a partir de agora, né? Sabe, sabe, não sabe, perde uma questão. Olha aqui, ó, como eu falei para vocês, a 6 aí ela aprofunda mais na técnica gramatical. Ó, em ressaltou que havia no manifesto um princípio que não se deve esquecer. As palavras destacadas, ó, podem ser classificadas respectivamente como mais uma questão sobre morfologia. A banca poderia até trabalhar a classificação sintática dessas palavras, mas pelas alternativas é morfológica. Então veja, a mais fácil aqui, pessoal, é manifesto. Porque observa que tem um ozinho antes, ó. Então, o manifesto. Você visualizou um o ou um a antes de palavra, normalmente esse o e esse a indicam que essa palavra é um substantivo. Faz o seguinte, pensa numa palavra correlata a manifesto, só que feminina. Né? Vamos colocar assim, ó. Manifesto, coloca do lado assim, ó, carta. Ressaltou que havia na carta, veja que o O virou A, né? Ó, o manifesto, a carta. Então, se variou o artigo, devido à troca aqui dessa palavra, essa palavra é um substantivo mesmo. Assim, sabendo a palavra 2, e se é para eu analisar respectivamente, onde não tiver substantivo na 2, eu corto. Então, olha que interessante, ó. A caiu, a D caiu. Então, A e D estão fora, por eliminação. Muito bem, o que vai resolver aqui agora? Ó? Vai resolver saber o que é pronome e o que é conjunção integrante. Qual que é o BO? O BO, pessoal, é que o que ele pode ser as duas coisas. Ó. Isso aqui nós trabalhamos também no nosso curso. Veja, quando você pega um que e consegue trocar por a qual ou o qual, os quais, as quais é um pronome relativo. Observa ali, ó, ressaltou que havia no manifesto um princípio que não se deve esquecer. Pega esse quezinho aqui, ó,
Veja que ele está relacionado à palavra princípio. Troca por o qual, ó. Ressaltou que havia no manifesto um princípio, o qual não se deve esquecer. Pronto. Para ter certeza, eu vou trocar princípio, ó, por regra. Ressaltou que havia no manifesto uma regra a qual não se deve esquecer. Pronto. Então, o qual para masculino, a qual para feminino. Sempre que eu conseguir trocar o que por o qual ou a qual, os quais ou as quais, ele vai ser um pronome relativo. Anota aí, ó, pronome relativo. Então, se eu sei que a última palavra é pronome relativo, eu estou lá entre B e C, aqui marcou como conjunção integrante, ó, tá fora. Gabarito só pode ser a C, ó. Então quer dizer que esse primeiro que aqui é uma conjunção integrante. Vou te ensinar como você reconhece, ó. Veja, ressaltou que havia no manifesto um princípio. Aqui não dá para você trocar o que por o qual. Ó. Ressaltou o qual havia no manifesto. Por que que não dá? Porque esse que aí, ele não está se referindo a um substantivo mencionado antes dele. Diferente do segundo que, né? Um princípio que, uma regra que. Princípio ou regra substantivos. Aqui o que você tem antes do que é um verbo. Ó. Ressaltou o que, tarararará. O que você faz aqui? Tenta trocar o que e tudo que está depois por isso. Então, ó, vou pegar uma caneta aqui, ó. Pega tudo isso aqui, ó, tudinho, 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 e troca por isso, ó. Ressaltou isso. Isso aí, ó. Pronto, deu para trocar por isso? Você tem um que é uma conjunção integrante. Então, o gabarito é a C mesmo. Conjunção integrante, substantivo, pronome relativo. Pegou? Família, quando você estuda português na base, estuda minuciosamente cada etapa da língua portuguesa e começa a treinar e aplicar em questões assim como a gente faz, não tem erro, é sucesso. É uma aula mais comprida? É uma aula mais comprida. Por quê? Porque eu estou resolvendo aqui contigo, tintim por tintim, e te mostrando não só o que a banca cobra, como também cada tópico e te dando algumas técnicas para você dominar. Isso aqui, ó, morfologia, né, da palavra que e da palavra se, sempre cai em concurso público. Você não pode mais errar esse tipo de questão. E aí tem que ter esse domínio. Opa, trocou por isso, conjunção integrante. Trocou por o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo. Pegou? Tudo isso você vai ver no nosso curso. E lembrando, ó, por que que o nosso curso, família, é responsável pela aprovação, né, de centenas de professores? Por que que só no último concurso do Estado nós aprovamos 30 primeiros lugares? Porque nós trabalhamos dessa forma, com foco no perfil da banca, teoria sempre esquematizada, aplicada em exercícios e muito mais, tá? Muito mais. Você vai encontrar o que você precisa e muito mais. Tanto é que eu te falei, tem até bônus de redação. Aproveita condições especiais. Fechou? E se você entrou aqui agora, clica no gostei para dar essa força pra gente no canal e se inscreva no nosso canal. Aí, ó, acabamos de ultrapassar, né, a margem dos 7.000 inscritos no canal. E hoje o Prof. J também comemora, família, né, mais de 1.000 alunos matriculados nos seus cursos. Então venha você também fazer parte da família, fazer parte, né, desse histórico de pessoas que têm mudado a sua qualidade de vida a partir da aprovação. Gente, não tem coisa mais gostosa do que pegar meu celular muitas vezes, abrir lá a foto de um professor assinando o termo de posse. E recentemente, né, nós temos recebido diversos professores aprovados no concurso do Estado. 2016, como eu falei para vocês, o último concurso, né, para a Prefeitura de Dourados, lá em 2016, aprovamos centenas de professores, perdão, e agora temos a oportunidade de fazer história mais uma vez. Então faça parte da família de aprovados. Bora continuar aqui, pessoal. Olha lá, o número 7. Hein? Evocava Robin Hood com seus éditos. Olha só, éditos. O que é isso? É justamente o que a banca vai cobrar. Significação das palavras. Ó. Significação das palavras é que entra na área de sinonímia, pessoal. Olha só. Vamos lá. Éditos, afixados, tararará. A palavra destacada tem o mesmo significado de... Aí aqui, ó, ou você sabe... Eu falo que esse tipo de questão, né, ela é a mais fácil do mundo e a mais difícil. Por quê?
Porque se você sabe, se você conseguir ler o contexto ali, show de bola. Mas, se você não sabe, não tem o que fazer. Parece anúncio, parece protesto, Jota. Condecoração sei que não é, livro antigo eu sei que não é. Família, é letra A, anúncios ou ordens, né? Isso equivale a éditos, tá bom? Então é assim, eu sabia ou não sabia. Como eu falei para vocês, primeira metade da prova, análise de texto, dá para acertar algumas ali na leitura com qualidade, na intuição, e aí a coisa começa a ficar profunda. E isso é justamente o problema, né, daqueles que estudam português só depois do edital. E aí, pessoal, aí a coisa pega. Por isso que eu tenho falado, ó, vamos construir uma família de concurseiros, de professores que estudam português todo dia enquanto ele quer passar num concurso, seja qual for. Não deixe de estudar português. Por quê? Porque português é isso aí, ó. A maioria vai lá para a prova, acerta ali metade ou menos da metade das questões de português e vão ser patrolados pela concorrência. Português, família, assim, ó, português é um trunfo. Por quê? Porque para a maioria das pessoas, né, português é o calcanhar de Aquiles. Então, se você pegar a língua portuguesa, adotá-la e falar assim, opa, a partir de hoje, português vai ser a minha mais forte aliada na aprovação, juntamente com redação, cara, você simplesmente vai deixar para trás 90% da concorrência. Então vem comigo, adote português, já mentaliza-se comigo, ó. Não pensa mais em português com a crença limitante. Não pensa mais em português como seu problema, não. Português vai ser a solução da sua aprovação. Fechou? Até porque, família, legislação, apesar de ser amplo, é leitura. Você lê legislação, né? Faz alguns mnemônicos, alguns esquemas, o Prof. J vai mostrar para você no curso tudo isso. E aí você está pronto para a prova. É memória fotográfica, memória auditiva, memória, né, visual ali, afetiva da letra da lei. Ctrl C, Ctrl V. Agora português não, família. Português tem que estudar todo dia. Mesma coisa matemática, raciocínio lógico. Fechou? Muito bem. 8. No trecho, olha lá, se seus antepassados vieram em busca de um espaço no país, a neta é trazida de volta porque é nossa e ocupa lugar único. Os conectivos destacados, conectivos destacados veiculam respectivamente a noção de, que é isso? Família, isso aqui é morfologia, né? E aí a gente chama isso aqui de valor semântico das conjunções, tá? Tem que dominar isso aqui tanto morfologicamente quanto sintaticamente. O que a gente aprende? A gente aprende que o se, olha só, o se normalmente indica condição, tá? Normalmente indica condição, não é sempre. A palavra ser na língua portuguesa pode ser conjunção condicional, pode ser pronome oblíquo átono, tá? Então ela tem outras funções. E por quê? Normalmente é uma conjunção explicativa ou causal. Então é isso que a gente vai procurar. Causa e tempo, tempo está fora. Né? Causa também é que está fora, porque é respectivamente, né? Condição e causa, condição e causa, ok. Causa e condição, não, inverteu. Concessão e causa, não. Então, letra B, condição e causa, show de bola. Viu? Domina português, mata rápido. E olha que interessante isso. Esse é um outro fator importante de eu te dizer aqui. Quem estuda português mata as questões mais difíceis em pouco tempo. Por quê? Porque a questão difícil ela exige pouco tempo de resolução, porque ela é técnica, é aquilo, é ou não é, acabou. Então, olha que interessante, se você se dedica em português, você ganha tempo para a prova. Então, aquilo que você tem dúvida, aquilo que você precisa de mais leitura, você vai ter tempo na prova para desenrolar. Imagina se tivesse redação, você teria tempo, né, uns 5, 10 minutos a mais para a produção do seu texto. Agora, se você não domina, aí a pessoa fica ali ó, queimando o neurônio, não vai sair do lugar e vai ficar elas por elas. No trecho, ó, não falava apenas de um governo, mas de algo mais profundo que a inquietava. A oração destacada, olha aí, ó, falou em oração, termos da oração, pessoal, aí a gente mudou para sintaxe. Tá, ó. Aí fala assim, a oração destacada é principal, subordinada, coordenada sindética, coordenada assindética.
Para isso, ó, domínio de português resolve fácil. O que eu percebi aqui, família? Ó, eu observei que tem uma conjunção aqui, ó, adversativa. Essa conjunção a gente chama de coordenativa adversativa, é o mas. O que ela conta para nós? Ela conta para nós o seguinte, ó, onde houver uma conjunção coordenativa adversativa, eu sei que eu tenho uma oração sindética. Ela é introduzida por síndeto. Síndeto é conjunção. Então, família, ó, bem aqui, ó, a partir desse mais, o que nós temos? Nós temos uma oração, ó, sindética. Então, se eu sei que à direita eu tenho uma oração sindética, significa que à esquerda eu vou ter uma oração assindética, provavelmente. O que é assindética? É sem o síndeto, sem a conjunção. E, de fato, ela começa com um não, ó. Não é conjunção. Se ela começou sem conjunção, ela é assindética. Gabarito, ó, letra D. Coordenada assindética. Muita gente aqui marcaria a oração principal e se daria mal. Beleza? 10. O Brasil vem se esgarçando há muito tempo, vem quebrando um casulo. As vírgulas, opa, olha aí, ó, uso de vírgulas, servem para, essa é a parte da prova lá do edital, ó, de pontuação com foco no uso de vírgulas. Veja, o Brasil vem, ó, se esgarçando, vírgula, vem quebrando um casulo. Aqui, pessoal, é para separar termos de mesma função sintática. Nesse caso, são orações, ó, assindéticas, ou seja, orações coordenadas. A separação de orações coordenadas já é ó. A existência de uma conjunção, não sei o que, não. Um vocativo, não. Um aposto, também não. Então, tudo fora aqui. Gabarito, letra A. Ou seja, segunda metade da prova de português bem fácil, porém, né, como eu disse, bem fácil para quem tem o domínio, tem a técnica. Do contrário, não daria para resolver nenhuma questão aqui. Ó. 7, 8, 9, 10 não daria para resolver, pessoal, ainda com acréscimo da 6, lá, 6, 7, 8, 9, 10, 5 questões mais difíceis. Né? A maioria, ampla concorrência, ia ficar para trás e acertar 3 ou 5. Né? Daria, então, para você acertar de 9 a 10 questões com tranquilidade. Lembrando que agora, para o novo concurso, são 15 questões de português, e nós vamos buscar, família, pelo menos 10, tá? Eu quero que você acerte de 10 a 15. Fechou? Dá para fazer. Muito bem. Aí nós temos raciocínio lógico matemático nessa prova aqui, nem cai para vocês no edital. E aí começa aqui, ó, história lá do município, isso aqui não vai ser cobrado, né? História do município de Dourados não cai. Aí vem, ó, noções básicas de políticas educacionais. Ou seja, aqui equivaleria a nossa parte de legislação. Porém, olha a diferença. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 questões e para nós, nesse novo edital, são 10, ok? Bora fazer isso aqui rapidão. Ao definir a organização da educação, a LDB, já sei, ó, Lei 9394, determina que os docentes devem. Olha só, família. Os docentes devem. Isso aqui é coisa linda. Por que coisa linda? Se você fizer o nosso curso, você vai perceber que o Prof. J, ele vai dividir primeiramente com você a LDB em 5, 7 partes. Eu não vou ficar dando muitos spoilers aqui não, porque eu quero muito que você faça o curso. E aí quando a gente entra justamente nesses incumbências do sistema educacional, incumbência, né, dos professores, incumbência dos estados, incumbência dos municípios e etc., eu vou te mostrando mnemônicos, gatilhos, né, de memória mesmo, uma palavrinha que o Prof. J cria e que te ajuda a memorizar as incumbências de cada um, os princípios de cada um, as regras comuns da educação básica, né, e por aí vai. E assim a gente resolve fácil. Aqui, pessoal, ó, se você observar, nós só temos um gabarito possível. Olha só. Determina que os docentes devem cumprir o plano de trabalho elaborado pela coordenação, tá fora. Garantir a aprendizagem dos alunos colaborando com as atividades, garantir a aprendizagem, como o professor vai garantir uma aprendizagem? Opa, cuidado.
Participar da elaboração de estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, se houver previsão, tem que haver previsão. Gabarito letra D, ó. Ministrar, olha lá, incumbência do professor. Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Fácil, rápido, né? É aquela coisa, corte rápido, Tramontina. Fechou? Olha lá, então LDB apareceu. Vai aparecer no seu concurso? Com certeza. Ó. Principalmente o artigo 58. Anota aí, ó. E eu costumo dizer, família, que a partir do 53 tem que dominar demais, tá? Então anota aí, ó. LDB. Agora vem o ECA, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, olha lá, o trabalho educativo entendido como. Então, beleza, prevê o trabalho educativo? Sabemos que sim. E como que ele é entendido? Aí aquilo que eu falo para vocês. Ó. O que é ruim na legislação? Que ela é muito ampla, né? Muito chato de estudar algo muito amplo. Mas depois que você é orientado a estudá-la estrategicamente, você começa a criar, né, gatilhos de memória com foco nas partes principais das legislações. Com o tempo, família, com pouco tempo você domina ok. Por exemplo, ó, nós temos quase 3 meses para esse concurso. Dá para ler 300 páginas de legislação tranquilo, um pouquinho cada dia. Tranquilo, né? 100 páginas a gente lê em uma semana num livro. Aí eu sei que a rotina é apertada e tal, então tem que fazer a divisão bonitinho. Mas o que eu quero te dizer? Que legislação é aquilo e ponto. Basta ler a legislação e se você puder fazer um curso como o nosso, que traz esses gatilhos, né, esses esquemas de memória, poxa, aí facilita pra caramba. Aí você consegue dar mais foco e mais ênfase no português. Então observa aqui, ó. Veja, o estatuto prevê o trabalho educativo entendido como, vamos ver, ó, atividade remunerada que não exige capacitação para o seu exercício. Opa, isso aqui tá fora. A gente sabe que não se trata disso. Atividade noturna, realizada após atividades que já foi, tá fora. Atividade laboral, opa, olha lá, ó, trabalho educativo, trabalho labor, né? Atividade laboral, em que as exigências pedagógicas, opa, aí tem tudo a ver, ó. O ECA traz uma parte só focada, né, na educação também. Olha lá, ó, em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Perfeito, ó. Trabalho educativo é isso aqui, família. Matou. Atividade compatível com o desenvolvimento adolescente, com carga horária diária de 8 horas, tendo garantia da... Ih, tá fora isso aqui, família, ó. Fora, fora. Acabou. Tá vendo? Resolvendo fácil. 23. De acordo com o documento de referência curricular de Barra dos Bugres. Ah, professor, Barra do Bugres, né? Tô falando errado aqui. Essa aqui é com foco lá, não vou resolver. Calma, vamos resolver. Por quê? Porque esses documentos, família, eles são muito parecidos. Só vai trocando, né? Município, município, estado, estado e tal, mas é parecido. Ó. Então vamos lá no final. Ó. Fala assim, ó. Com o atendimento educacional especializado, e aí ele encerra. Então, ó, veja que independentemente do concurso, né, ser ou não para educação especial, isso aqui vai começar a aparecer cada vez mais nos concursos. Aê, tá? Tem que dominar tudo aquilo que é LDB, DCN, né, dispositivos, declarações, resoluções, decretos trouxerem sobre educação especial, você precisa dominar. Por quê? Porque nos concursos ainda que ele não seja focado em educação especial, os concursos trazem questões sobre educação especial. Isso está despencando. E muito mais agora, né, família, para a Prefeitura de Dourados. Por quê? Porque tem 250 vagas para professor formado na área de educação especial. Olha aí. Ó. Então, olha lá. Ó. Sendo assim, as atividades envolvidas no AE... Olha lá, vamos ver. Realizam-se no contraturno e são consideradas exclusivas para os alunos com deficiências comprovadas. Isso aqui tá fora, família. Tem que ser mais
como que eu poderia dizer, né? Tem que ser mais abrangente, não é? Mais abrangente. Só para aqueles com as deficiências já comprovadas, cuidado com isso aí, ó. Letra B. As atividades envolvidas no AEE diferenciam-se daquelas, ó, realizadas na sala de aula comum, de fato, não sendo substitutivas à escolarização. Perfeito, ó. Isso aqui eu tô marcando já como gabarito. Vamos ver as outras. Complementam, mas não suplementam a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência da escola e fora dela? Isso aqui tá fora. Você não tem memória disso aqui na legislação, tá fora. São organizadas para apoiar o desenvolvimento dos alunos, porém não constituem oferta obrigatória? Ih, tá fora. Você sabe que constitui oferta obrigatória, beleza? O que você percebe aqui? Ó? Você percebe que as questões de legislação, elas são infinitamente mais fáceis que as de português, por exemplo. Então, como eu disse, legislação vai lendo todo dia. Vai trabalhar, intervalozinho, pega a apostila do curso lá, ó, vai para pirar. Agora, português, família, tem que estudar todo dia. Resolver questões todo dia. Focadas no perfil da banca, melhor ainda. E tudo isso o nosso curso oferece para você, tá bom? Vamos lá, 25. Ó. O Plano Municipal de Educação de Barra do Bugres estabelece a seguinte meta para a primeira etapa da educação básica. Ó. Aí você fala assim, professor, plano municipal de lá não me interessa. Calma. Planos municipais acompanham o plano nacional, certo? Então dá para resolver, tenta resolver. Aí veja assim, ó, para atingir tal meta, uma das estratégias definidas no plano é. Que meta é essa? Veja só. Primeiro vamos entender lá. Ó. A seguinte meta para a educação básica, ampliar a oferta, ó. Aí, ó, educação infantil, ó. Opa, tô começando a lembrar do documento. De forma a atender no mínimo 60% das crianças de 0 a 3 até 2018, 100% das crianças de 4 a 5, de acordo com as especificidades constitucionais de cada grupo. Aí você fala assim, pera lá, isso aqui tá falando de quê, família? Né? Aí, ó, para atingir tal meta, uma das estratégias definidas é, vamos lá, ó, realizar levantamento anual da demanda para crianças de 0 a 5, criando um banco de dados atualizado e publicizando para planejar? Não, isso aqui está fora. Fora. Muita teoria, pouca prática. Autorizar a construção e funcionamento de anexos nas instituições públicas e privadas que ofertam ensino fundamental? Vixe, está fora. Definir políticas públicas exclusivas para a educação infantil, considerando, tá vendo que a própria língua portuguesa vai te ajudando? Pô, vi a palavra exclusivas ali, já arrepiei, ó, tô fora. Aí olha D, garantir relação professor-criança, infraestruturas e materiais didáticos adequados aos processos educativos, considerando as características, ó, das distintas faixas etárias, conforme os padrões do custo, aluno e qualidade. Opa! É o que está mais viável. Agora, deixa eu te falar. Isso aqui, família, é uma questão muito difícil. Por quê? Porque quando a banca cobra as metas do plano nacional ou do plano municipal, você consegue resolver fácil. Mas a partir do momento que a banca cobra estratégias e diretrizes, aí é muito vasto, é muito grande, tá bom? Muito difícil fica. E aí você vai como? Como eu mencionei aqui, ó, por eliminação, encontrando palavras estranhas, né? E a língua portuguesa te ajuda. Apareceu a palavra exclusivo, apareceu a palavra não, sempre, nunca, exclusivamente, obrigatoriamente. Começa a ficar cauteloso, tá bom? Muito bem. Agora tem a parte de conhecimentos específicos, e essa eu não vou resolver com vocês, apesar de ter aqui muita coisa que serve para o seu treinamento, tá? Seja para este concurso ou para outro. Então fica a dica, eu vou liberar esse material para vocês lá no nosso grupo de estudos, certo? Então veja, aqui embaixo você vai encontrar o link de compra do nosso curso com valor promocional até uma semana da publicação do edital por apenas R$ 297. Nele você vai ter português, você vai ter legislações, toda a parte de legislação para esse concurso nós vamos cobrir. E ainda você recebe como bônus as minhas melhores aulas de português e as minhas melhores aulas de redação, com foco no estudo de caso e com foco
nos textos dissertativos e argumentativos. Família, muito barato. Depois que você for aprovado, você vai perceber que isso aí não se trata, né, não chega nem perto de 10% da remuneração que você vai ter lá na frente. Então vale o investimento, tá certo? E aí mais abaixo desse link você vai ter o link para o nosso grupo. E lá no nosso grupo eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, tá? Todo marcado aqui como você vê, só não vou marcar essa última parte, ó, que é para você pegar e enfim, resolver. Essas duas questões aqui eu risquei, família, porque elas eram mais específicas ainda. Mas agora, como eu vou mandar no grupo lá, deixo para vocês tentarem resolver tudo isso, ó, tendo aí, ó, pelo menos mais, vamos contabilizar aqui, ó, pelo menos umas 10 ou mais questões para você treinar parte de educação infantil, parte de educação especial, né, e também parte de legislação educacional aqui para pedagogo e também para professor de outras áreas. Fechou? Meus queridos, assim eu me despeço de vocês. Agradeço demais a Deus, né, por me oportunizar estar aqui, né, ter todo esse equipamento, ter todo esse recurso para conseguir levar esse conhecimento até vocês. E agradeço em segundo lugar a participação de cada um de vocês aqui comigo, né? Cada um de vocês que clicaram nesse link, cada um de vocês que assistiram a essa aula, né? Seja inteiro ou seja em partes. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e saiba que a partir de agora você está nas nossas orações, né? Nós estamos aqui constantemente pedindo a Deus que abençoe cada um de vocês, que abençoe a memória de vocês, que abençoe o intelecto, a capacidade de raciocínio de vocês. Ainda mais agora, família, né? Nessa reta final para esse concurso, quase 3 meses aí para a prova, né? Que Deus aumente as capacidades cognitivas de cada um de vocês, para que de fato vocês possam performar bem nessa prova e alcançar a tão sonhada aprovação. Volto a dizer, professor, né? E você que ficou comigo até o final, você vai receber essa bênção, né? A bênção do Jota, não é? Volto a dizer, família, não desista. Associe-se a pessoas que têm os mesmos propósitos que os seus e bora plantar esforço para, em breve, o mais rápido possível, nós colhermos a aprovação. Que Deus abençoe os seus estudos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Aquele beijão do Prof. J no seu coração, aquele forte abraço e não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de clicar nos links aqui embaixo para pelo menos conhecer os nossos produtos e vamos para cima, família. Vamos para cima porque a vaga é da família. Até mais. Fui.